Bom, meus amigos, então hoje chegamos ao fim desse torneio. Agora aconteceu a final ali. Essa disputa, essa final que aconteceu entre Argentina e França, duas seleções, cada uma com dois títulos, até antes da final ali. Quem ganhasse ia ser tricampeão. No caso, ia se encostar ali com a Itália. A França, a campeã, é recente, é a atual campeã, convenhamos. Era, no caso. Foi campeã em 98, aquele ano nós nos lembramos, a Copa na França. E foi campeã em 2018. Agora, então, muito recente, campeã em cima da Croácia. A Argentina, bicampeã também, mas de uma história um pouquinho mais longínqua, digamos assim. O último título da seleção argentina foi na década de 80. Então, assim, ó, duas seleções de peso ali, disputando o título ali e duas bi. Quem ganhasse, no caso, foi a Argentina que venceu. Se, seria, hoje é a Argentina tricampeã. Poderia ter sido a França também. E como chegaram até aqui essas duas seleções? Isso é sempre bom tu ver assim o contexto. A seleção da Argentina, você se lembra naquela fase de grupos na primeira partida contra a Arábia Saudita que os argentinos perderam para a Arábia Saudita? E ali naquele jogo eu disse para vocês assim que literalmente a Argentina, lembra que ela sempre foi desde o início apresentada como uma das favoritas. Claro, nós não trabalhamos com especulação, com hipóteses aqui, não. Nós trabalhamos com futebol jogado ali depois que o juiz apita. Mas fato é que naquele jogo ali com todo o elenco da Argentina, enfim, a Arábia Saudita virou o jogo e a Arábia Saudita fez uma linha de impedimento naquele jogo que a Argentina não conseguia se desvencilhar. A Argentina até fez naquele jogo uns 2 gols a mais, 3 gols a mais, mas todos estavam impedidos, eles não conseguiam se desvencilhar da linha de impedimento. Aí tu para pra pensar assim, ó. Mas como um time que no primeiro jogo ele não conseguia se desvencilhar de uma linha de impedimento, como ele chegou a ser campeão aqui? E detalhe, depois a Argentina ganhou do México, foi 2-0, se não me engano, aquele jogo. Os belos gols foram, mas a Argentina não apresentou um futebol convincente. Foi no último jogo, foi contra foi a Polônia, que daí sim a Argentina começou a jogar. Aí depois, assim, ó, nos matas aqui, teve jogos eletrizantes. O jogo contra a Austrália foi eletrizante ali, do início ao fim, e no último minuto ali, que também aconteceu nesse jogo, o goleiro argentino salvou, que os australianos tiveram chance, contra a Holanda e aí contra a Croácia. Aí a Argentina, a partir da última rodada da fase de grupos, começou a encontrar seu futebol, começou a apresentar um bom futebol. E a França? A França, desde a primeira partida, eu vou ser bem sério pra vocês, nessa Copa ela apresentava futebol, vou usar entre aspas assim, o termo mais redondo. Uma mecânica de jogo muito boa e uma coisa, que desde o início eu vi que o Deschamps tinha visão de jogo, só que desde da semifinal, por exemplo, ou até nas quartas, podemos dizer assim, eu não vi mais essa mudança de tática dele, talvez por não querer arriscar, porque é um jogo só, tu pode ser eliminado, enfim. Aí eu já não vi mais a criatividade dele de mudar a estratégia, de adiantar o time, disso e aquilo, não. Mas nas primeiras ali, ele alterava o time tinha um entrosamento muito bom, e gols, não só gols, construção de jogada pô, tu adiantar o time render a mesma coisa. É tu achar o problema, o treinador ter a visão assim, ó, vou mudar aqui e dá certo. Claro, nos chaveamentos ali das quartas em diante, ele não usou dessa criatividade, não ousou ser assim. Enfim, mas aí as duas chegam na final. A Argentina descobriu o futebol lá na última rodada da fase de grupos ali e a França já estava muito mais avançada. Começa o jogo, saída de bola para a França. Aí a França já dá aqueles 2 toquezinhos, já tem 2 jogadores da França lá na frente, aquele toque para frente, como quem diz sabe aquele lance às vezes acontece no futebol, vou fazer o gol no primeiro minuto ali, no primeiro lance do jogo, isso acontece de vez em quando. Aí eu pensei assim, a França vai jogar ofensivo e vai deixar a Argentina no campo defensivo, e por vezes tu viu o time da Argentina, mas isso nos primeiros minutos.
o time da Argentina na linha de traço ali, daí pá, vai ser assim, será? Mas aí não durou 5 minutos, depois o domínio de bola foi completo da Argentina. A Argentina dominou o primeiro tempo, criando chances de gol, bola. Teve bola ali, bastante jogado, toque de bola da Argentina ali. Aí tinha a bola, chute no gol, bola desviada, o rebote do goleiro, enfim. A Argentina criou demais. E aí no primeiro tempo uma coisa que é importante, e isso chamou muito a minha atenção, assim, ó. Tu não viu, parecia no primeiro tempo, e se tu não viu o jogo, tu pode ver a reprise. O jogo inteiro. No primeiro tempo, tu não viu, parecia, por exemplo, que o Mbappé não estava em campo. No primeiro tempo. Mbappé, por exemplo, outro jogador que, até essa campanha da França aqui, que foi muito regular, foi o Griezmann. Parecia para mim também que não estava em campo. E olha, o Griezmann tem excetuando esse jogo, para mim, ele foi o melhor da França. Mas esses dois jogadores, assim, ó, Mbappé, que é contra-ataque, ele fazia várias arrancadas, e nos jogos anteriores ele fez isso. No primeiro tempo, não fez. E o Griezmann também não. Não comparecem os grandes nomes. E aí, por que isso? Porque, na verdade, a Argentina estava jogando tão bem, mas um toque de bola tão bom, que eles anularam a França. A França não conseguia criar, assim, ó, não conseguia passar assim pela barreira da Argentina. Ele não tentava tocar a bola, mas não conseguia. Os argentinos dominaram. E aí era posse de bola, tensão de bola. E uma coisa que tem que dizer, assim, ó, pra mim, não dá pra dizer que ele foi o melhor em jogo, porque ele não jogou o jogo inteiro, ele foi substituído. Mas quem deu os 2 gols pra Argentina, os dois gols no primeiro tempo ali, olha que eu vou dizer como tudo tem a participação dele, e até o segundo ele marca. É esse jogador que jogou, hoje ele entrou como titular, o Lautaro estava na reserva, foi o Di Maria. O que esse jogador jogou camisa 11, e todos os lances, toda a bola que caía pro Di Maria ali, o Di Maria, ele chegava, aí o defensor chegava nele, é como quem diz assim, ó, aquele lance do, onde é que tu vai, meu filho? Pá, ele tirava o jogador ia lá pra esquina, e o Di Maria driblava. E ele criou isso, teve jogadas, ele criou, e aí teve uma hora que mais uma vez ele faz essa jogada, ele tira do defensor, ele tá ao lado da área, ele já tinha criado uma antes, assim. E aí ele entra na área, e aí eu não confesso que eu não entendi o que o juiz interpretou naquele pênalti ali. O Di Maria cai e é marcado o pênalti para a Argentina. Eu particularmente acho um pênalti polêmico. Acho que já teve um pênalti assim contra... Não me lembro se foi contra a Polônia ou contra a Austrália, que teve um pênalti polêmico, que o goleiro, na verdade, o goleiro sai no Messi ali. Pô, a bola é do goleiro e marca um pênalti pra Argentina, tinha duvidoso. Eu achei isso duvidoso. Mas enfim, eu não sei o que o juiz interpretou, porque ali no que eu vi, só dá pra tu ver a mão do jogador, mas aí, pá, meio distante assim no Di Maria, que o Di Maria driblou o jogador ali, a mão do jogador. Aí eu não sei se o árbitro interpretou como um empurrão ou como um puxão. Parece mais uma lógica do empurrão, porque se fosse puxão, o Di Maria estaria vindo pra trás. Bom, fato é que o pênalti foi marcado. Lionel Messi bateu no canto, gol. E tem que ver assim, ó, por mais que tu vai dizer assim que o melhor em campo, e aí hoje dá pra dizer que foi o Messi, porque ele jogou os 90 minutos, mas se o Di Maria tivesse jogado o tempo inteiro, seria o Di Maria, pelo que ele criou ali, enfim. Mas o Messi jogou também literalmente como um camisa 10, e ele já tá jogando isso desde a última rodada lá da fase de grupos, quando eu disse que a Argentina começou a se encaixar e achar seu futebol. Lembra que eu sempre uso aquela figura de linguagem, uma coisa é tu jogar no clube ali, o Messi, Di Maria, esses jogos tudo no PSG. Outra coisa é tu jogar na seleção, que é aquele futebol por argentino com argentino. E ali eles jogaram o que eles jogam no PSG, o que eles jogaram em tudo que era clube, que eles atuaram aqui, o mesmo futebol, a mesma qualidade.
Aí tá, como a França não conseguia criar, e logo no primeiro tempo, antes de acabar o primeiro tempo, o treinador francês tirou o centroavante, tirou o Giroud e ele tinha tirado um outro nome ali. Aí tu para pensar, pô, ele tirou o Giroud é um homem que marca gol e coisa. Pô, mas tu tem um centroavante ali e o Giroud não é necessariamente aquele centroavante que fica dentro da área. Não, tu te lembra aquele gol daquele contra-ataque que ele recebe no meio de campo, de um balão do Griezmann lá, ele vem para trás. Pô, a França não tá conseguindo servir seus atacantes, a França não tá conseguindo construir nada. E aí tu para pra pensar assim, pá, como é que o treinador me faz essas alterações assim? Ele tira talvez quem possa decidir ou os melhores do time, enfim. Visão do treinador. E aqui eu vou deixar uma coisa bem... Por mais que eu tenha achado o The Champions até as quartas de final o treinador mais criativo da Copa, assim, pela visão, pô, tem que alterar aqui, eu adianto o time aqui. Depois disso eu não vi. E aqui também não vi que ele teve muita visão. Talvez foi mais por sei lá, um pânico, alguma coisa. Pânico não é o termo certo, né? Porque ele é um treinador, ele vê assim, mas... Não sei qual é a visão dele. Tentar mudar, assim, porque a França não estava criando. E aí tá. Como a França não conseguia criar, ela não conseguia passar a barreira argentina, a defesa argentina, ali tem uma hora que a França faz eles tentam fazer um passe ali e o jogador argentino intercepta. E quem intercepta ali, ele toca pro Messi e o Messi dá um passe magistral. E aí é que ele disse assim, ó, parece aquele contra-ataque de videogame, assim, ó. E aí tendo em vista assim, ó, o Messi dá um passe pro jogador, esse jogador rola pro outro jogador que já tá vindo de trás numa alta velocidade. Os argentinos jogaram, eu vou usar esse termo aqui que nós gostamos de usar aqui no Rio Grande do Sul, com raça. Isso é determinação, assim, ó, aquele cara que vai até o fim. Isso eles já estavam demonstrando nos jogos anteriores. Jogaram com raça, com vontade, com determinação. E aí tá, ele recebe, o Messi dá um toquezinho muito lindo. O jogador passa para outro e em velocidade estão acompanhando. E o Di Maria, que estava jogando pelo lado esquerdo, que já era o nome do jogo ali, que criou lances, enfim. Ele tá sozinho e a bola rola a bola pro Di Maria e ele conclui, faz um belo gol. E ele merecia, pelo que construiu dentro de campo, Di Maria merecia fazer um gol. Aí tá, e aí ele tinha já uma hora, ele tinha recebido uma bola dentro da área ali, mas ele chutou, ele tinha isolado isso bem antes assim dos gols. Mas aí ele converteu essa e fez o seu gol ali, ele merecia isso. Fim da primeira etapa, começa a segunda etapa. E aí nos primeiros minutos ali da segunda etapa, tu via nitidamente que os franceses estavam apavorados em campo. Eu vou usar esse termo assim, eu não tô faltando com respeito com ninguém assim, mas tu via o desespero dos franceses em campo. Porque daí a Argentina começou a criar, continua a mesma coisa, eles não conseguiram criar nada, e o domínio de bola da Argentina. E os franceses, estava nítido o desespero deles. Mas aí o que acontece lá pelos 60 em torno dos 65 minutos por aí, o treinador da Argentina tira o Di Maria. E aí, a partir do momento que ele tirou o Di Maria, o Di Maria foi super cumprimentado ali no banco de reservas, né? Ele cumprimentou todo mundo e, tinha que ver a alegria dos companheiros dele, enfim, porque, 2-0, e convenhamos, ele fez quase tudo ali, quero não dizer tudo, né, porque não é só um jogador que faz o Mandorinha só não faz verão, mas enfim, ele participou de tudo. E aí tá, depois que o Di Maria saiu, a França começou a criar, e curiosamente, o Mbappé começou a ter aqueles disparos, aqueles contra-ataques rápidos pela lateral e pelo lado esquerdo, justamente o lado que o Di Maria estava. E aí tu para pra pensar assim, claro, vai de treinador para treinador, no final das contas deu tudo certo para a Argentina, mas imagina se dá um resultado adverso, sei lá, o que iam pensar o treinador, porque tu para pra pensar assim, eu sei que ele tá lesionado, né, o Di Maria, mas aí tu pensa assim, será que talvez num jogo de Copa é o final, é o último jogo, será que não dá pra exagerar um pouquinho mais, deixar ele um pouco mais?
sei lá, como eu disse, os argentinos que jogaram aqui, e principalmente quando tiver a prorrogação ali, o cansaço veio, mas eles jogaram com raça, será que o Di Maria não teria para aguentar? Enfim, a partir do momento que tirou o Di Maria, os franceses começaram a criar oportunidades. E aí, bom, o jogo começou a ficar mais perigoso. Bah, a França veio chutar gol praticamente no segundo tempo, criar chance de gol verdadeira no segundo tempo ali, depois da saída do Di Maria ali. E aí uma hora saiu o Griezmann sai ali, e esse jogo, por isso que eu disse assim, ó, nesse campeonato, nessa Copa, para mim o melhor jogador da França foi o Griezmann, mas excetuando esse jogo. Eu não vi o Griezmann nesse jogo. O Griezmann foi substituído ali, salvo engano, foi pelo Coman. O Coman acho que foi o último a entrar, que a gente tinha entrado dois lá, Thuram e... eu não vou lembrar os nomes assim. O Coman joga no Bayern, se não me engano, né? E o Coman entrou, é engraçado, né? Aí uma hora ele teve um encontro ali com o argentino, pelo que mostra ali no replay, no replay, mostrou ali, parece que as travas da chuteira do argentino deram aqui na coxa do Coman, e aí ele ficou lesionado. E o engraçado é que ele tava manquejando no campo e ele recém tinha entrado. E aí como que a gente diz assim, pô, mas aí tu imagina a cara do treinador, pô, mas eu te botei, eu não tenho como te tirar mais. Quer dizer, se eu te tirar, eu vou gastar uma substituição. E aí, o Coman manquejava, e aí do nada, assim, aconteceu, o Coman começou a andar de novo. E começou as correrias, contra-ataque, e a França aqui, ó, na velocidade. E aí tem uma hora ali que o jogador francês, ele é marcado um pênalti para a França. O jogador francês, ele tinha sido derrubado na área. E aí, isso aí já é 79 minutos do segundo tempo. Pô, o tempo regulamentar tem 90. Claro, vai ter um tempo extensivo ali de acréscimo. Mas aí tu para pra pensar assim, pô, a Argentina tá dando... Tava, quando o Di Maria tava em campo, dando um banho de bola, e agora, pô, faltam poucos minutos. Tá, pode levar um gol de desconto, mas né, tem que segurar essa vitória expressiva. O Messi, desculpa, o Mbappé pega a bola, ele bate, faz o gol. E acho que o goleiro argentino até tinha... Não, essa acho que ele tirou do goleiro argentino. Fez o gol. 2-1. E aí tu para pensar assim, ó, e a França naquela velocidade, o Mbappé já conseguia fazer o contra-ataque, sem Di Maria ali para marcar. E aí tem esse pênalti, a França converteu, 2-1. 79 minutos do segundo tempo. Literalmente, depois desse gol do Mbappé, 2 minutos depois, literalmente falando, 2 minutos depois, tem um lançamento lá pro Mbappé, e que jogada bonita, e o gol dele foi espetacular. O Mbappé recebe a bola aérea, ele toca de cabeça pro seu companheiro mais centralizado, o companheiro centralizado devolve para ele como se fosse um 2, e o Mbappé pega de primeira e dá um belo chute, e aí ele empata para os franceses, e aí tu para pensar assim, ó, o pânico que não deu. Bom, imagina quem tá em campo ali, os argentinos, a Argentina criava ainda, teve um chute do Messi ali, a jogada estilo dele, assim, na frente da área, dribla, se desvencilha dos marcadores, chuta a gol, mas o Lloris pegou o goleiro francês. A bola do jogo ali o Messi criou, mas os franceses criaram também, mas nenhum dos dois converteu. E aí tu para pensar assim, pô, tem o tempo, vai ter a prorrogação agora. E aí tem a prorrogação, tu vê na primeiro tempo, assim, aí entra o Lautaro Martínez. Esse jogador, assim, todo o elenco da Argentina é bom, assim, mas esse jogador parece que no jogo contra a Austrália, 2 vezes o Messi deu como camisa 10, serviu ele, e disse assim, ó, como quem diz,
lá, pifava ele, ó, faz o teu e corre para braço. E ele levou 2 gols. Aqui no primeiro tempo da prorrogação, que ele teve a oportunidade de fazer 2 gols e ele não conseguiu converter. E aí tem o momento ali que ele recebe uma bola cara a cara com o goleiro e ele vai chutar, ajeitou tá tudo certinho para chutar, acho que até faria o gol. Mas aí méritos do defensor francês que intercepta ali com um carrinho muito rápido e corta ele. Teve uma outra ali que ele recebeu também um lançamento, tava de frente pro goleiro, só que daí já tinha um jogador a acompanhar, um defensor. E ele chuta ali e o defensor intercepta. E ali, na verdade, era para ser escanteio para a Argentina e a arbitragem ali marcou tiro de gol. Enfim, ele não fez o primeiro tempo. Ele voltou segundo tempo da prorrogação. Aí, segundo tempo da prorrogação, parecia um negócio... Parecia que a Argentina voltou ligada, assim, sei lá, no 221, mais enérgica. E aí, teve uma construção ali de um lance ali, toque de bola, e aí de novo a bola pro Lautaro Martínez. E o Lautaro, ele chutou ali a bola... e o goleiro defendeu, mas deu rebote, aí o Messi estava na frente, o Messi deu um foguete. E aí, na hora que eu vi o gol, eu não acreditei, porque o jogador francês tirou a bola ali. Mas quando ele tirou a bola, depois tu vê no replay, lá de dentro do gol, né? Aí tinha uma dúvida aqui na arbitragem ali, porque o bandeirinha tinha marcado impedimento, mas depois se viu no replay ali que o corpo no detalhe, o corpo do defensor francês dava condições para o Lautaro ali, que concluiu primeiro. Aí o Messi converteu. Segundo gol do Messi. E aí tu para pra pensar assim, Messi jogou como um camisa 10. Pô, ele marcou 2 vezes. Depois nos pênaltis ele marcou 3 vezes. Pô, hoje foi a noite dele. Mas enfim, vamos tocando o jogo. E aí, tu tinha que ver a cara de abatimento dos franceses. Pô, segundo tempo nós estamos levando isso aí, faltava pouco para acabar. E aí chega, nos 115 minutos ali, os franceses, a arbitragem interpreta ali, ó, tem um chute da França, interpreta como se fosse um toque do braço ali. E daí a arbitragem marca pênalti para a França. E de novo vai ele, Mbappé bate, gol. E nessa aí acho que o goleiro quase tinha pego. Olha só, Mbappé fez 3 gols nesse jogo. Depois com o pênalti aí ele fez 4 gols numa final de Copa do Mundo. E assim, ó, a última bola do jogo, assim, ó, era literalmente falando nos segundos finais da partida. O jogador, enfim, ele recebe uma bola alçada, digamos assim, por elevação, e ele domina o jogador francês na grande área, e ele dá-lhe um foguete. E nisso aí o goleiro argentino, ele defende com os pés, assim, ele faz um milagre, ele salva a Argentina ali. É literalmente o que o goleiro argentino tinha feito no jogo nas oitavas de final contra a Austrália. O mesmo tipo de milagre. Pô, o goleiro argentino salvou. E aí, lá vamos nós, pênalti. E aí, pênalti, o goleiro argentino ele já teve um sucesso aí contra... Não sei se foi contra a Holanda. Enfim, mas vamos ver. E aí foi para os pênaltis. Primeiro bateu o primeiro pênalti da França. Mbappé fez. Quarto gol dele, ele fez 4 gols no final da Copa do Mundo. O primeiro pênalti da Argentina que bateu foi o Messi. 3 gols numa Copa do Mundo. E aí depois a Argentina teve 100% de aproveitamento na cobrança de pênaltis. Foi 4-2. Os franceses bateram mais um goleiro argentino pegou. O outro, aí os franceses converteram e o outro, o atleta francês tentou tirar do goleiro ali e chutou para fora. Bom, final da história, com todo o sofrimento que passou. Pô, tava com uma vitória consolidada lá de 2-0 nos minutos finais ali. Na verdade, o Mbappé fez ali
o hat-trick, eles chamam, né? Os 3 gols ali, os 2, né? Que levaram para a prorrogação e depois fez o terceiro, enfim, que levou para os pênaltis. Os argentinos à flor da pele, mas saíram campeões. E aí fica assim uma coisa que, claro, nós não vamos fazer juízo de valor aqui. Mas Messi, não só ele, quem tá de parabéns é toda a seleção argentina, e principalmente o goleiro que salvou a Argentina contra a Austrália. Agora contra a França também, esse goleiro fez milagres. Mas falando em termos de... Todo o elenco é importante. O Di Maria, se tivesse jogado até o final, acho que nem... eu acho que nem tinham passado por esse sufoco. Foi a partir do momento que tirou o Di Maria, ali nos 60 e poucos, que a França começou a atacar. Mas enfim... Mas falando em termos de Messi, que lembra que nós falamos, o Messi já foi várias vezes coroado, não coroado, ele recebeu a premiação de melhor jogador do mundo, tempos de Barcelona, e agora está em auge no PSG, enfim. Mas aí várias vezes, várias pessoas diziam, quem é melhor? Sempre tinha aquela discussão, Messi ou Maradona? E aí... acho que não tinha como comparar, convenhamos, porque o Maradona pelo menos ele tinha ele tem uma Copa com a seleção argentina, tinha no caso ele ganhou uma Copa com a seleção argentina. O que faltava a Messi? Uma Copa com a seleção argentina, e hoje ele ganhou essa Copa. Claro que nós não vamos julgar quem joga mais, quem é isso, quem é aquilo. Quem vai fazer esse juízo de valor, na verdade, são os argentinos. Mas hoje dá pra, pelo menos eu acho, para os argentinos comparar. Agora ele tem um título de Copa, agora ele trouxe um Mundial pro seu país. Agora tu pode tentar estabelecer um comparativo entre Messi e Maradona. Enfim, Messi ganhou o título e tu para pra pensar assim, claro, nós fazemos aquele recorte temporal de 4 anos, que é da Copa anterior. Se tu parar para ver a França, ela foi campeã da última Copa, nessa Copa de agora, que acabou hoje, ela ficou com o segundo lugar, perdeu para os argentinos. Mas a França está numa constante muito boa em termos de Copa. Nesse período foi muito bom. O que aconteceu com a Croácia perdeu... Aliás, desculpa. O que aconteceu com Isso. A Croácia ganhou o 3º lugar. E eu disse assim, a Croácia em relação à Copa anterior, que ela foi finalista com a França, ela desceu um degrau, porque ela foi 2º lugar na Copa de 2018 e na de 2022 ela foi 3º. A mesma coisa aconteceu com a França. Na Copa de 2018 ela foi campeã e hoje ela foi 2º lugar, ela caiu um degrau ali. Aí hoje os argentinos, aí se tu fosse, como nós trabalhamos no recorte de 4 anos, mas se tu fosse trabalhar no recorte de 8 anos, em 2014, na Copa que teve aqui no Brasil, lembra que a Argentina foi pra final com a Alemanha ali, jogou com a alma e tudo, jogou com a mesma raça que eles jogaram aqui, mas aí a Alemanha no final, a Alemanha, convenhamos, naquela época, de 2 Copas pra cá, a Alemanha tá muito ruim. Mas naquela época a Alemanha era imbatível. E aí teve o Mário Götze que fez um gol ali no final ali. E o rapaz estava recém surgindo ali na Alemanha. Acho que há pouco tempo ele tinha saído do Dortmund e vendido pro... Não, já fazia um tempo que ele estava no Bayern, mas é um rapaz novo, de seleção nova. Acho que é a primeira vez que ele atuou na seleção. E aí, ele fez o gol ali do título ali. Enfim, e hoje, depois de 8 anos ali, depois daquela final ali, e depois de décadas sem título ali, foi na década de 80 que eles ganharam, hoje a Argentina se sagra campeã. A França ficou com o 2º lugar, não foi demérito pra ninguém, mas assim, a qualidade que foi essa final de Copa, é meio complicado achar uma tão emocionante assim, do início ao fim. 6 gols de bola rolada ali, 3-3. Contando 4-4 no tempo regulamentar e mais um gol de cada lado na prorrogação. Depois da cobrança de pênaltis ali, foi um jogo maravilhoso, que não deixou a desejar.
Então, parabéns aos argentinos e os franceses também que caíram atirando. Mas aqui los hermanos aqui trouxeram a taça do mundo aqui para nossa maravilhosa e saudosa América do Sul. Então, parabéns a todos os argentinos aí, toda a equipe, todo o elenco. Enfim, Argentina campeã e assim encerra a Copa, pessoal.